Bom, eu vou começar falando um pouquinho sobre dispensacionalismo, né? Que é o conceito das instruções que Deus nos dá e que são instruções que são dadas durante uma porção de tempo, durante um período de tempo. E essa porção é dada durante um período de tempo terrestre. E elas se diferenciam, podem ser histórias diferentes em cada porção dessa de tempo, né? Então, quando a gente fala de dispensacionalismo, a gente pode usar como método para utilizar durante esse processo, que são repetir e ampliar e o método de progressão. Então, mesmo havendo as diferenças, esses dois modelos nos ajudam a reconhecer que eles são importantes para que a gente possa compreender essas porções dispensacionais. Então, se a gente for pensar sem fazer linhas, se a gente for tentar imaginar dispensações diferentes, a gente pode lembrar da linha do Éden ao Éden, e a gente vai lembrar que no Éden era tudo perfeito. Então, a gente pode começar com alimentação, porque isso faz parte da vida de todo mundo. E também é uma forma, um ponto que precisa de reforma. Então, no Éden, a alimentação era perfeita, e a gente pode fazer um caminho de que depois do pecado, eles começam a consumir carne. Então, se deveria comer carne, porque é assim que funciona nessa dispensação específica. Então, na outra dispensação, deveria também se comer carne. Depois a gente vê numa outra dispensação, que agora já é a dispensação de Jesus, a gente está falando do Éden, a gente está falando de Abraão, Moisés, e agora a gente vê que na dispensação de Cristo também consome-se carne. E Deus participa dessa maldição também, que vem depois do pecado. Ele come peixe e mel. E a gente segue vendo que quando chega na linha milerita, a gente pode comer carne, mas a gente, na verdade, a gente deixa de comer carne, porque agora Ellen White orienta que deve-se deixar a carne, ou seja, mudou. Então, deve-se deixar a carne e logo depois ela diz, coma ovos e leite. Então, ela diz, não seja muito estrito. E a gente chega na nossa história e a gente vê que nós devemos ser mais estritos com a alimentação. Então, o que a gente faz, olhando dessa forma, é usar o mesmo conceito de repetir, ampliar e progressão para entender essas dispensações, cada uma com suas respectivas mudanças. Então, a gente viu como a alimentação mudou com o passar do tempo. Então, agora a gente vai para um outro tipo de
de conceito. A gente vai para a raça. Se a gente for estudar raça, a gente vai ver que na história do Éden havia igualdade. Então, depois nós chegamos à história de Noé. Na história de Noé, a gente tem uma outra maldição. E essa maldição é a desigualdade. E a gente chega na história de Abraão. Não há mudança na história de Abraão. A desigualdade permanece. Então, quando chega a história de Moisés, agora, digamos que seja um pouco pior, porque essa discriminação, essa desigualdade, ela agora é codificada. Então, está escrito que é legal ter escravos. Então, a gente chega na história de Moisés e a escravidão é codificada pela lei de Moisés. Então, Cristo, ele quando Cristo vem, ele começa a haver algumas mudanças. Então, os discípulos, eles começam a ensinar a Paulo que judeus e gentios são iguais, né? E passando por essas dispensações, a gente vai ver que ainda existe a escravidão. Então, indo ao livro de Filemon, a gente vai ver em algumas citações de Éfeso 6, eu só estou fazendo um apanhado, esse estudo já foi feito, e ele diz que também diz que os seus escravos devem ser submissos aos seus senhores. Então, aqui, aos seus mestres, senhores. Então, aqui está bem imposto ali a escravidão. Certamente, não há nenhuma citação condenando a escravidão, tá? Então, a gente vai chegar agora à história de Miller, e algo começa a mudar. Então, o que muda? A escravidão, ela não é apenas agora uma coisa ruim. Ela é também um extremo pecado, tá? Então, a escravidão deixa de ser reconhecida só como algo que é ruim, para agora ser visto como um pecado extremo. Então, ali, nessa dispensação, há os julgamentos de Deus. Ainda a gente pode reconhecer que existe a igualdade, a desigualdade, e que Ellen White ali, ela ainda não conseguiu lidar com a desigualdade num todo, né? Isso quando a gente fala da igreja, dentro da igreja. Então, nós chegamos para a nossa história e a gente, na nossa história, a gente pode resumir o movimento dos direitos civis, que aí está ligado a Obama, que é bom nessa dispensação, e é reconhecido também pelos os fiéis. Então, externamente e internamente, isso é reconhecido, que deveria haver a igualdade em todos os níveis. Tá bom? Então, nós fazemos a mesma coisa com o gênero. A gente fez com a alimentação, a gente fez com a raça, e agora a gente vai fazer isso com o gênero. Então, quando a gente começa lá no Éden, começa com tudo perfeito, não há diferenciação, não há discriminação de gênero. Pecado e logo vem a desigualdade. Não há mudança e essa desigualdade ela permanece. E aí você vê na relação da aliança de
de Abraão, e Moisés chegando nas leis de Moisés, é codificado agora a relação entre ele e sua mulher. Então, a gente vê aí uma desigualdade de gênero. Então, a mulher e seu marido, seria Moisés e sua esposa. E o sacerdócio, então. O que acontece é que tudo isso é sobre desigualdade entre homem e mulher, nesse ponto agora que a gente está. Então, você chega na história de Cristo e você vê a mesma coisa. Então, começa a haver o batismo, e no batismo agora pode batizar mulheres? Sim. Então, há um reconhecimento de igualdade também entre judeus e gentios. E começa a ter um reconhecimento de igualdade entre a mulher, porque a mulher agora ela pode se batizar. Então, como Jesus responde a esse comportamento desigual? Ele tem um tratamento excelente com as mulheres e o batismo agora é aberto também para as mulheres. Então, mesmo assim, a gente vê desigualdade? Sim ou não? Sim. Por quê, Gabriela? Sim. Sabe? Sim, por quê? É bem amplo. Porque as mulheres continuam submissas. As mulheres continuam submissas aos homens, elas não podem ser anciãs nessa época. Elas continuam submissas ao marido. Perfeito, obrigada. As mulheres continuam... Como? Submissão ao marido e todas essas coisas, ao pai. Sim, perfeito. Mas você foi no ponto que eu queria. Por que ainda existe desigualdade? Existe desigualdade porque ainda são só 12 discípulos homens. Então, a desigualdade, ela permanece. Aí você tem... a gente chega na história dos mileritas. E aí começa a haver uma mudança. Então, você tem Ellen White e as citações fortes que num estudo que a Ana Paula deu, muito bom, por sinal, ela sobre as mulheres no tempo de Ellen White e os cargos e o empoderamento que a mulher teve naquele período, nesse estudo, ela mostra os textos de Ellen White e também ela mostra quantitativamente quantas mulheres faziam parte do movimento num cargo elevado, num cargo que antes só os homens teriam. Então, a Ellen White é dentro da igreja e essas mulheres elas se tornam líderes. E elas, agora, elas têm tratamento igual e elas têm também pagamento igual pelo seu trabalho. Então, ela começa a ensinar sobre igualdade, Ellen White. Então, agora, se a gente vai para a linha dos 144.000, seria... Então, aqui é a linha dos 144.000, começa com 1989, depois nós temos 11/9, certo? Depois nós temos decreto dominical, porque eu vou passar um pouco, depois a gente tem fechamento da porta da graça, e depois nós temos a segunda vinda. Então, quando a gente chega na linha dos 144.000, a gente vai lembrar aqui que a gente tem
Hillary Clinton, nesse período. E ela, o que ela traz? O que ela prega? Ela prega sobre igualdade. Hillary Clinton está trazendo uma mensagem de igualdade. Então, isso já está sendo reconhecido, tá? Quando a gente fala quando nós falamos de igualdade, de diferentes formas, o que Deus está nos ensinando? Quando a gente quer dizer que a igualdade, ela deve existir em todas as diferentes formas, em várias formas. O que Deus está querendo nos ensinar? Quando a gente pensa em Hillary Clinton, então, será que ela deveria... O que ela deveria fazer como mulher? Ela deveria estar na política? Sim. Sim, muito bem. Ela deveria estar na política, ela não deveria estar em casa cuidando de filho, ela não deveria estar em casa cuidando de casa. Não, essa não era a missão de Hillary Clinton. A missão dela era lutar pela igualdade. Para isso, ela estaria inserida na política, né? Esse é o ponto principal quando a gente fala de feminismo. O feminismo ele tem várias vertentes, mas o feminismo do qual eu faço parte é um feminismo que quer lutar, dizer que a gente não ama os homens, a gente ama os homens, a gente ama nossos irmãos. Se eu tivesse um esposo, eu ia amar meu esposo. Se eu tivesse um filho, eu ia amar meu filho. Eu amo meus irmãos aqui da escola. Então, não confundemos as coisas. Mas, voltando para Hillary Clinton, então, ela não tem que estar lá cuidando do filho. Como que Deus ele demonstra a igualdade de forma sinceramente, assim, vindo dela? Ela deveria ser uma líder mundial. Então, e por que ela poderia fazer isso? Porque ela é uma mulher livre para fazer isso. E isso é política de governo. Isso é importante, uma mulher no topo. Então, é que a igualdade ela vem para cada nível. Lembra da pergunta que eu fiz agora? Por que a gente fala que a liberdade deve ser em todos os níveis? A igualdade deve ser em todos os níveis. Então, porque a igualdade ela deve ser praticada tanto no governo, ela deve ser praticada em casa, ela deve ser praticada no seu trabalho, ela deve ser praticada onde você estiver. Aqui na Escola de Profetas, ela deve ser praticada em todo o movimento, ela deve ser praticada em todo lugar. Nós que estamos dentro dessa mensagem, né? Que é o clamor da meia-noite, que é o que o clamor da meia-noite traz para a gente. Então, Hillary Clinton no topo é como uma mulher professora também. Então, ela é como se fosse se ela fosse ao topo ou já na disputa política, ela é aclamada por netineus. Netineus reconhecem essa mulher através de um nível governamental, de uma luta política para governo. Então, governo de onde? Um governo da Terra Gloriosa que é oferecido pelo mundo. Então, a gente está falando de Hillary Clinton. Então, nós estamos retornando para o plano original, ok? Então, a gente está voltando lá para o plano original, que é o Éden. Então, quando a gente faz uma comparação entre a dispensação de alimentação, raça, a dispensação de igualdade, a dispensação alimentação, raça, acho que tem mais um, não me lembro. Igualdade.
Quando a gente faz uma comparação entre essas linhas, não tem diferença, porque a alimentação tem o mesmo peso que a igualdade, é a mesma coisa. Por quê? Porque animais também sofrem, os animais vão sofrer por conta dessa alimentação errônea. Então, e isso pesa para Deus. Então, tá tudo no mesmo nível, tá? Então, o que a gente deveria estar fazendo? A gente deveria estar cuidando um do outro, né? Com tanto sofrimento, que o sofrimento ele é introduzido no matrimônio, ele é introduzido entre pais e filhos, entre marido e esposa, que é o matrimônio, enfim. Então, como foi na história de Moisés, foi introduzido no matrimônio. Então, onde originalmente era para um cuidar do outro, não era para acontecer isso, né? Tá errado. Então, tanto o tratamento dos animais, raça e gênero, lembrei agora, é gênero, esse é o sofrimento que o pecado traz e que Deus quer eliminar. Então, quando a gente vai para a linha dos 144 mil, a gente vai ver que, agora fazendo a linha dos sacerdotes, se a gente faz a linha dos sacerdotes, a gente vai começar aqui com 1989, 11/9, vai ficar de 5 aqui. Depois a gente vai para 2014, depois 2019, 2021. 2021. Então, o que acontece? Na linha dos sacerdotes, o que eu tenho em 2014? Aqui. Que a gente a gente pode tirar isso de Apocalipse 14. O que a gente tem aqui? A gente tem o decreto dominical, tá? Então, a gente tira esse decreto dominical através da linguagem de Apocalipse 14. Ok. O que acontece aqui embaixo? Aqui em 2014? Não. Tem relação com a mensagem. Não. O Paraminder se torna líder? Hã? O Paraminder se torna líder? Vou chegar lá. Mas aqui é a chegada da terceira mensagem. Tá? Então, terceira mensagem não. Terceiro anjo chega. Terceira mensagem, terceiro anjo. Então, a gente vai ver que o trabalho-chave dos sacerdotes. Qual é o trabalho-chave dos sacerdotes e quando se inicia? Aqui eu estou falando dos 144 mil e dos sacerdotes. Aqui, quando o trabalho dos sacerdotes ele vai se iniciar? Porque aqui em 2021 é o quê? Pânio. Pânio. Deixa eu escrever aqui. Vou escrever só pânio aqui, tá? Quando começa o trabalho dos sacerdotes? Rapidinho, para a gente conseguir passar o estudo todo. Essa é a minha... Em 2021? Então, 2021. Então, os sacerdotes, eles começam a fazer o trabalho deles, a cumprir o trabalho deles aqui, em 2021.
O que eles vão fazer aqui em 2021? Eles vão para os levitas, a Gayle me falou agora, mas a Gabi. Então, eles vão para os levitas. O que eles vão fazer com os levitas? E eles vão, os levitas, a gente vai entender agora. Eles vão ter que colher esses levitas e eles têm um trabalho para fazer após pânio com eles. E ali eles vão, para cumprir esse trabalho, eles têm que, na verdade, a gente pode tirar 2 linhas do Novo Testamento e demonstrar isso. Então, seria a linha de Cristo, né? Eu vou fazer aqui mesmo a linha de Cristo. Então, seria... até 2019. 30 anos. Depois desses 30 anos, o que acontece? Cristo já vai fazer o seu trabalho? Não. Para onde ele vai? Para o deserto. Ele vai para o deserto para ser tentado por Satanás. Então, Cristo vai para o deserto porque ele vai ser tentado por Satanás. Mas antes dele ir para o deserto, o que tem que acontecer com Cristo em 2019? Batismo. Então, Cristo passa pelo batismo para depois ele ir cumprir a missão dele. Concorda? Então, se a gente pensa que nesse movimento tem algumas batalhas, coisas que não estão sendo bem entendidas, e o período difícil que a gente está passando, a gente vai entender por quê. Aqui nessa linha, a gente estaria... Aqui seria o nosso deserto, né? Mas a gente não está no deserto, tá? A gente não está mais no deserto. Então, quando a gente pega a linha dos 144 mil e a gente consegue identificar de forma similar e entender, depois de 6.000 anos que já se passaram, a gente vai ver que isso é o quê? É uma progressão, tá? Uma progressão. Então, por exemplo, vamos dar um exemplo. Alguém que nunca recebeu a mensagem, tá? Não conhece o evangelho, mas vive por sua própria luz, vive pela luz que eles têm, né? Eles vão ser ensinados? Eles vão receber o ensino que eles precisam? Sim. Sim. Então, eles vão receber os ensinos feitos por quem? Pelos 144 mil e os sacerdotes. Então, a gente começa a ver que enxergar qual é a nossa missão. Qual é a nossa missão? E como que a gente leva a mensagem? Como eu estou fazendo aqui agora. Ensinando, então. A gente vai ensinar. Por quê? Porque sacerdotes e os 144 mil são professores. Então, nós temos esse teste. Nós somos professores, a gente tem que ser professor.
Então, se a gente fizer uma linha do decreto dominical, vou fazer essa linha, deixa eu ver. Se a gente fizer uma linha do decreto dominical, até 2019. Se a gente for por ela, a gente vai ver que o teste do decreto dominical, que eu coloquei que o decreto dominical agora está aqui, ele vai fazer isso, né? Eu acho que é 2016 e 2018. Não é 2014. 2016 e 2018. O quê? Cris? Então, vai fazer isso aqui. Rose, mas por que 1989 no decreto dominical? É 2014. Ah, tá bom. Foi isso, então. Obrigada. Obrigada, Gabi. Obrigada, amor. É 2014. Então, a gente vai ver, se a gente abrir em Daniel 11, 40 a 45, a gente vai abrir, na verdade, em Daniel 11, 41, e a gente vai ver, vocês podem abrir aí, o que fala aí em Daniel 11, 41? Pode ler alguém? Para mim, fazendo um favor. E entrará na terra gloriosa, e muitos países cairão, mas na sua mão escaparão estes, Edom e Moabe, e os chefes dos filhos de Amon. Então, o que acontece quando... O que eu estou querendo mostrar aqui? É que nesse versículo, quando ele entra na terra gloriosa, então eles vão entrar, esses países não existem, isso é acrescentado na Bíblia, tá? Então, eles entrarão e muitos cairão. Então, como essa palavra países é acrescentada, a gente tira, dá para compreender muito melhor. Então, muitos cairão. Se você vai cair, então o que você era antes? Se você vai ser cativo, porque você cai, você é cativo agora. Você era antes o quê? Livre. Então você deixa de ser livre. Mas quem é livre nessa dispensação? Quem é livre na história do decreto dominical? Quem são os livres? Os sacerdotes? Os sacerdotes? Então, os sacerdotes são os livres desse movimento. Então, na história do decreto dominical, muitos do movimento saem, correto? Eles saem por quê? Porque eles vão cair. E por que eles caem? Porque eles falham no teste, né? Eles falham no teste dessa história. Então, voltando lá a 1989 e 11/9, quais são os testes? Porque é um teste duplo, na verdade, eu diria triplo. Alguém pode me falar quais são os testes desse período? Linha sobre linha? Linha sobre linha. E Daniel 11, 40 e 45. Daniel 11, 40 e 45. O que mais?
Aqui, para a gente falar o que a Lara falou da mudança de liderança aqui, então a gente vai colocar aqui organização, certo? Porque nesse ponto aqui, o que a gente vê nesse ponto aqui? O ancião Jeff, ele fala por Deus ou ele fala por ele mesmo? Seus próprios pensamentos. Então, vai haver aqui uma troca de liderança, que é o que a Lara tinha falado anteriormente. Então, de 11/9 a 2014, qual é o teste? Não. 25/20. Organização? Na verdade, organização ela vai estar contida assim, tá? Porque é uma linha progressiva, então vai progredir. A organização, a gente está ainda trabalhando com a organização. Na última Campal, isso ficou bem claro. Mas aqui seria igualdade, tá? Então, é igualdade. Vou colocar aqui mais embaixo. Aí, o irmão tem razão, eu vou colocar também organização. Então, é igualdade e organização. Então, quando a gente pensa em igualdade, organização, como que está nesse período na parte externa? A gente vai entender que tem também teoria de conspiração. Vocês concordam? Concorda? Aqui faz parte de teoria de conspiração, tá? Então, a gente pode dividir da seguinte forma, para constar. Verdade e erro. Verdade aqui, a gente pode colocar Obama, que é o período. Lembra que eu citei Obama um pouco atrás? Eu citei Obama porque Obama representava igualdade. Então, Obama, ele já está lutando por igualdade. O erro, quem é o erro? Se Obama é o bom, quem é o erro? Trump. Obrigada, amiga. Tá bom. Então, verdade, Obama, a gente pode colocar aqui movimento. E aqui a gente vai colocar FFA. De que forma o movimento, de que forma a gente, em toda a linha que eu fiz até aqui, de progressão, é até meio-dia? De toda aquela forma de progressão e usando repetir e ampliar, que a gente foi vendo dispensações em cada porção terrestre, como que a gente, através de quê? A gente chegou, o Cris falou aqui, através do ensino, metodologia de parábolas. E aqui, como que eles chegam? Teorias de conspiração? Como? Pode falar de novo? Teoria de conspiração, irmã? Isso. Então, é através de teoria
de conspiração. Existe alguma outra forma aqui que eles usam de teoria de conspiração? Não uma outra forma, mas é uma outra forma que eles usam para juntar datas, números e achar um ponto, que eles encontram um ponto e trabalham em cima daquilo. É o quê? Numerologia. Então, a gente vê que verdade, ela é o quê? Igualdade. E o erro é o quê? Desigualdade. Então, o ensino sobre parábolas abre essa mensagem, né? É o que vem trazer a solução para que a gente possa entender. E o que o Evangelho traz? Que é o que a gente sempre espera. Ele traz separação. Então, ele vem e ele traz separação. Se a gente for... E a gente sabe que isso aqui é contrário ao estudo de parábolas. A gente sabe que essa é a metodologia contrária, né? Então, se a gente... Por que há uma divisão? Por que há uma divisão? A divisão acontece porque a gente vai lá em Daniel 11, 41, e eles vão cair. Eles não estão prontos, eles não estão preparados, eles não aceitam a mensagem como ela vem, como ela é. Então, se a gente for lá para Apocalipse, vou fazer rapidinho. Se a gente for lá para Apocalipse 11, Apocalipse 14, 9 e 10. Vamos lá, Apocalipse 14, 9 e 10. Tudo bem? Então, o que fala ali em Apocalipse 14, 9 e 10? E seguiu-os o terceiro anjo, dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também este beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou, não misturado, no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Então, diz que se a gente receber o sinal da besta, nós seremos atormentados. A gente pode receber tanto o sinal da besta quanto o sinal de Deus, correto? E quando a gente fala de igualdade aqui, voltando nesse ponto, o que Jesus, quando ele vem aqui, o que ele está trazendo? Porque agora, o final do Israel antigo tem o símbolo da cruz. Ele está trazendo o quê? Cristo está trazendo o quê que a gente já viu? Ele está trazendo igualdade, tá? Só para a gente lembrar. Esse eu acho que é um ponto importante. Então, aí em Apocalipse 14, 9 e 10, a gente vê que o anjo, que diz que se alguém adorar a besta, sua imagem, ele vai receber a marca na testa. Ele vai receber a marca onde? Não estou falando na testa, mas ele vai receber a marca onde? Eu vou desenhar aqui, não sei se está vendo. Ele vai receber a marca... Um pouquinho.
Show, importantíssimo. Então, ele vai receber a marca onde? Ele vai receber a marca na testa, pode receber, né? Eu vou colocar aqui como um cérebro, porque isso tem a ver com algo racional, né? Nós temos que ser racionais. Mas ele pode receber em onde também mais? Na coração? Na mão. Obrigada. Então, ele vai receber também na mão. Então, ele pode receber na testa ou ele pode receber essa marca na mão. Então, se a gente for pensar isso, o que quer dizer receber a marca na testa? Vamos usar uma história, então, que a gente conhece muito, sábado e domingo, tá? Se você é salvo, se você receber na sua testa o sinal do sábado ou do domingo, o que isso significa? Significa que algumas pessoas vão ter um entendimento diferente. Desculpa. Tudo bem. Pode falar, irmã, fala. Não, irmã, pode falar. Eu estava dizendo que significa que algumas pessoas têm um entendimento diferente. Eu acho que a marca da besta seria a forma de pensar, de entender São duas mensagens, né? A verdade e o erro, né? Então, os que recebem a marca da besta, elas têm um entendimento errado da mensagem. Amém. Então, eles estão ouvindo essa mensagem, né? Sobre o domingo, e eles estão assimilando essa mensagem, aceitando essa mensagem, porque eles estão fazendo o quê? Eles estão escolhendo. Isso é uma escolha. Isso é racional. Ninguém faz como um robô. Então, ele vai estar escolhendo, vai aceitar isso. Então, você tem o discernimento, irmão, você está certo. E aí você aceita a mensagem do domingo. Então, você vai receber na sua mão. Você tem que aceitar isso quando você escolhe agora e acata, você tem que aceitar? Tem que aceitar? Do domingo é o que Satanás quer. Sim ou não? Creio que Deus vai dar entendimento a todo mundo, né? Quando você toma essa mensagem para você, então você é obrigado agora a aceitar. Satanás vai te forçar a aceitar. Então, ele vai forçar. E aí, isso vai estar aceito. Então, você pode receber isso na sua testa, isso é aqui, né? Obrigada. Aqui vai ser forçado, tá? Aqui a gente escolhe, né? Tá. Então, vamos lá. Então, se você receber a marca na sua testa ou na sua mão, onde você vai receber o selo? Na testa ou na mão? Na testa ou na mão. Então, a marca é como o domingo ou o selo como o sábado. Tá bom? E como a gente vai guardar o sábado na nossa testa? Eu acabei de falar na aceitação. Entendendo, discernindo isso, o verdadeiro sentido do sábado e propósito. Exatamente. Você vai
entender, você vai adquirir isso, vai absorver intelectualmente. Então, você vai estar entendendo e você vai aceitar, né? Então, se você faz isso, o que você vai fazer agora com a sua mão? Você aceitou, tá? Vou fazer outro aqui. Você aceitou. Então, agora, o que a gente precisa fazer depois que eu aceito? Praticar. Ô, Glória, quando isso começar, eu vou amar. Porque esse sexismo tá nojento. Então, a gente recebe isso agora e a gente vai começar a praticar. Você recebe isso na sua mão, tá? Estou falando do sábado. Você vai praticar por força? Sim ou não? Não. Sim, você vai praticar por força. Você não tem escolha. Nós somos 144 mil e os sacerdotes. Nós não temos escolhas. Nós temos que praticar por força. Deus vai nos levar, porque agora nós escolhemos Deus. Ele vai nos levar a praticar isso. É isso que Deus espera de nós. É isso aqui que Deus espera de nós, porque nós temos um trabalho a ser feito aqui, tá? Então, é por força. Eu pensando cá com meus botões, eu imagino, se não fosse por força, não aconteceria. Porque a gente aceita Cristo, a gente aceita a mensagem é linda, a mensagem é maravilhosa, mas a gente não pratica. Se a gente não pratica, a mensagem está superficial na gente. Então, isso é um pensamento pessoal meu. Então, é por força, tá? Você tem que praticar e não é suficiente ter isso intelectualmente. Então, a gente precisa ter o conhecimento da verdade, mas a gente precisa praticar essa verdade. Então, se você achar que é certo guardar o domingo, você vai ser forçado por Satanás a aceitar o domingo. De que forma? É um processo. A gente está passando por todo esse processo. Isso está passando direto. Se a gente não compreender esse processo, a gente voltou lá no início. Se a gente não compreender esse processo, se a gente não voltar para a perfeição, a gente, quando chegar no ponto que a gente tem que chegar, a gente não vai conseguir passar. Então, é fundamental. A gente tem que estudar, a gente tem que se dedicar e a gente tem que dar aulas. Então, a história do decreto dominical é uma questão de salvação em prática, né? Então, as pessoas que estão mudando essa questão, as pessoas no mundo é que estão mudando essa questão, porque a questão é essa, e a mensagem ela é muito clara, ela é muito clara. Então, as pessoas podem praticar a igualdade? Podem. Elas podem ver a mensagem e praticar a igualdade? Pode. Mas se eles não entenderem, a mensagem é linda, vou praticar a igualdade, estou praticando. O que vai acontecer? Eles não têm uma escolha. Então, no momento que você chega ao fechamento da porta da graça e lembra que nós estamos numa linha de progressão, o que significa progressão? Contínua? Então, isso vai continuar a ser uma questão, tá? Isso vai continuar a ser uma questão. Se
Deixa eu ver se eu estou fazendo bem. Se Abraão, ele não conheceu a igualdade, ele vai aprender de igualdade? Vai! Então, isso aqui continua. Quem vai ensinar a igualdade para Abraão? Nós. Todos nós que vamos fazer parte disso, certo? Os professores. Obrigada, Gabriela, obrigada. Então, quando os líderes trazem isso, as pessoas pensam, por que surgiu a organização? Por que Deus instituiu a organização? Porque sem a organização isso não vai andar. Passei, né? Passei. Sem a organização isso não vai andar. Então, a gente precisa da organização, sim. Isso não é uma forma ditatorial de agir. Nunca. Eu chamo isso de amor. Amor incondicional. Tess, Parminder, Deus e todos que estão trabalhando nesse processo. Todos que estão com as lutas internas, tentando fazer a escolha certa. Amém. Então, oi? Amém. Amém. Então, o fato da gente reconhecer isso numa linha, não basta, gente. Isso não basta, porque muitas pessoas elas vão achar que passaram pelo teste, porque eles gostam da linha, porque isso os agrada, e, no entanto, eles não entendem as estruturas. Mas não é só isso. Quando a gente fala de igualdade, isso é muito amplo e é muito profundo, e isso vai perdurar até o fim. Vai ter um nível alto, e essa igualdade vai seguindo até o fim. Rose, Oi. eu estava me lembrando de um estudo que o Wesley tinha feito também sobre a fala da nação, porque o maior erro dos Estados Unidos é justamente esse, ele continua sempre professando, mas agora ele não pratica mais. Então, eu acho que o que Deus mais abomina é o fato da gente defender algo, levantar uma bandeira, mas na prática a gente não viver aquilo. É o que mancha realmente o nome dos seguidores de Deus. Verdade, e que os tira, porque vai vir de novo uma separação, vai vir um novo teste, porque Deus vai fazer essa separação. Então, você está certa, a gente tem que estar intelectualmente sabendo disso, mas praticando isso, tá? Ô, Rose, Oi? Rose, me permite só Oi? um pouquinho? Sim, claro. Rose, você já tentou fazer alguma coisa de forma decorada? Ou uma prova, ou sei lá, tentar andar de algum tipo de bike, ou alguma coisa, algum esporte que uma pessoa te explica e você decora e você não entende? Já... Alô, tá me ouvindo? Já. Já tentou fazer alguma coisa decorada sem entender? Já. Então, perceba que eu percebo isso, que quando a gente tenta decorar as coisas e a gente não entende, aí realmente a gente não pratica. E eu fico um pouco temerosa, eu já perguntei isso várias vezes, né? Se eu estiver errado, eu gostaria que me elucidasse. Não seria interessante, e será que a Tess não quer isso, entendeu? E Deus também, que a gente entenda que a palavra correta na tradução é equidade, né? É ter os mesmos direitos a ser amado, enfim. Então, eu acredito que a palavra equidade ela elucida mais as pessoas e vai dar mais a chance das pessoas não serem marcadas pela marca da besta. Porque a função do professor, do sacerdote, é tentar esclarecer exatamente o que é marca da besta. E a gente tem que tomar cuidado para não confundir isso. Isso. Só que quando a gente fala de igualdade, o que vem à mente que a gente está vivendo hoje? Não é isso que eu estou escrevendo aqui. O que vem à mente? Vem isso.
E agora eu me reporto às mulheres. É claro, os homens, eu estou falando para as mulheres, mas os homens estão mais inseridos nisso do que eles imaginam. Eu queria que eles imaginassem melhor o quanto eles estão inseridos nisso e o quanto a gente tem que trabalhar juntos. Quando a gente fala de sexismo, a gente vê que não existe mulheres no movimento suficientes que estejam dispostas ou que estejam se levantando e tomando o manto que lhes foi dado, que é a mensagem do clamor da meia-noite, quando ela foi pronunciada, e não é só sobre a cura pessoal, porque a mensagem ela traz cura, sim, ela traz cura. Mas não é só sobre a cura pessoal, mas também Deus quer o quê? Deus quer que a gente dê a nossa voz. Deus quer que a gente cumpra esse trabalho. Deus requer isso de nós. Então, eu posso dar um exemplo. Assim, eu tremia para vir aqui na frente. Eu não sentia liberdade para estar aqui, eu não sentia merecimento de estar aqui, achava que eu não era inteligente o suficiente, mas isso não era só por acaso. Os homens ajudavam nisso. Em que sentido? Os homens, eles tomam posse, eles se sentem... Isso, gente, isso tá intrínseco, sabe? Isso não é... A pessoa não faz por mal, por isso é tão perigoso, sabe? Para os dois lados. Já expliquei do lado da mulher. Então, o que acontece? Eles são poderosos e a gente não tem esse empoderamento, né? A gente deveria receber esse impulso, porque a mensagem fala disso, a mensagem traz isso. Agora é a vez das mulheres, a gente está em pé de igualdade. E tem vários sentidos que os homens podem ajudar. E é um impulso não seletivo. Obrigada. Então, o que aconteceu? Eu recebi esse impulso? Não. Eu não recebi esse impulso. Alguns homens podem achar que eu recebi esse impulso, mas eu digo que eu não recebi esse impulso. O que acontece é que quando você está fraca, quando você está pedindo ajuda, isso faz bem. O homem vai te ajudar, certo? Mas quando você chega num nível, se tiver acima, então isso já não fica bom para os homens. Quer eles admitam, quer não, tá? O que eu fiz? Me impulsionei com Deus. Então, eu quero dizer que isso é possível para todo mundo, mas não é só isso. Tem olhares, tem críticas no sentido de estar dando uma aula, interrompe e tal. Isso pode ser bacana, mas é um início, dá uma força aí, né? Não preciso mais disso, graças a Deus. Essa fase não existe mais. E aqui é assim, então a Gayle, eu, Gabriela, a gente se fortaleceu entre nós, né? Para a gente conseguir chegar. Eu acho que eu estou muito aquém, mas Deus, ele é maravilhoso e não posso olhar para trás e ver a luta da tese do Parminder, que fazia uma pergunta no microfone, eu ficava tremendo, eu chorava escondido, e me ver hoje assim, sabe? Então, eu tenho que crer que Deus é perfeito e maravilhoso e que ele vai fazer isso por todos nós. Irmã, Pois não. sem querer ser inoportuna, mas gostaria de fazer um comentário que é bem adequado pelo que a senhora está falando. Eu me sinto assim na escola sabatina, eu me sinto tolhida. É como se eu não pudesse falar, eu não pudesse ajudar. Entendi, irmã. Irmã, obrigada por abrir seu coração e falar isso. Irmã, rapidinho.
Deixa eu só responder, irmã, rapidinho. Eu quero te dizer uma coisa, irmã, você é amada nesse movimento, você é amada pelos homens e você é amada pelas mulheres, e acima de tudo, você é amada por Deus. Essa mensagem, ela veio para nos ajudar a ser compassivos, piedosos, como o ancião Parminder disse, uns com os outros. Os homens precisam de nós. Eles precisam de nós. Nós somos o termômetro que vai dizer, peraí, essa palavrinha, essa frasezinha aí tem sexismo, tem machismo no que você está fazendo. A sua expressão corporal está denotando machismo comigo. Então, eu acho que a gente pode ajudá-los a ver isso. Sabe por quê? Assim como na gente, eles foram criados assim, sabe? Então, não é uma coisa de culpa. Então, sabe qual é o conselho que eu vou te dar? O conselho de alguém que pode te falar isso porque viveu. Luta. Deus sabe do seu potencial. Deus sabe que você tem que alçar a sua voz. Ele quer que você use a sua voz. E você vai começar na escola sabatina. Vai ser um prazer te ouvir. Então, é isso que Deus quer. Sabe o que acontece quando a gente tem o verdadeiro amor? A gente lança fora o temor. E é isso que a gente tem que fazer. Vai vir outros obstáculos, vão vir coisas mais altas e a gente vai alcançar. Porque quando a gente olhar para trás e ver o que a gente fez de bom, a gente vai ver que a gente é capaz de muito mais. Deus está confiando isso a nós, entende? E os homens, eles são fundamentais na nossa vida. Os homens do movimento, eu falo porque tem homens especiais que me ouvem, que me ajudam, que troca mensagem comigo, me dando inspiração, assim. Então, é mútuo, a necessidade é mútua. Só que é chegado o momento disso diminuir. É chegado o momento da gente enxergar que eles estão lutando. E isso nos dá alegria. Mas até lá, a gente segue, sem discriminar, na igualdade, amando todos uns aos outros e lutando para cumprir aquilo que Deus requer de nós, que é o nosso trabalho. Nosso trabalho é ser professoras, mulheres professoras. Deus trouxe essa mensagem para isso, foi Ele que deu, foi Ele que trouxe para a gente. Agora é o momento das mulheres. Os homens sabem o que eles têm que fazer, eles têm que nos impulsionar. Então, eu quero terminar dizendo que ainda há tempo para os dois lados e que a gente pode lutar juntinhos, porque Deus quer isso, união em pé de igualdade. Vamos orar? Querido Deus que estás nos céus, queremos agradecer pelo teu grandioso amor por nós, onde não há distinção de raça, credo, gênero, não há distinção de nada, porque o Senhor nos ama exatamente como nós somos. A única coisa que o Senhor quer de nós é que nós aceitemos a igualdade, que nós pratiquemos a igualdade e que nós internizamos essa igualdade dentro de nós para que nós estejamos preparados para lidar com tudo aquilo que virá. Nós vemos, durante a história, nós voltamos no Éden e lá havia perfeição. É para o Éden que nós vamos. Tem que haver perfeição. Nós sabemos que, sem o amor, nós não somos capazes de tolerar certas coisas. E nós sabemos que o amor só vem de ti, da união do humano com o divino. Nós sabemos que nós temos uma batalha, uma luta grande pela frente. Sabemos que essa mensagem foi recebida em 2019 e nós sabemos o tempo que já passou. Também sabemos que o Senhor não vai mudar pane. Nós vamos ter que estar preparados para esse período. Por isso nós oramos e pedimos, Senhor, com humildade, que o Senhor possa tocar cada coração, que o Senhor possa incentivar cada homem, cada um deles,
cada mulher, cada uma delas, e que cada papel seja desenvolvido em nós, para que nós possamos, na prática, provar para o Senhor que nós estamos aprendendo e que nós queremos chegar aos céus. Mais do que isso, nós queremos resgatar nossos irmãos que o Senhor confiou a nós. Nós te pedimos que continue conosco nesse sábado, nos abençoando como tem sido, agradecidos pelo seu amor e pela tua grandiosa misericórdia. Pedimos em especial pelos nossos líderes, que as pessoas possam compreendê-los melhor, que as pessoas possam usar de igualdade com eles, no sentido de amá-los, de também ter misericórdia e compaixão dessas pessoas tão especiais que abriram mão de tudo para servir a ti. Queremos ser como eles, seguir seus exemplos. Nós te pedimos e agradecemos, em nome e por amor de Jesus. Amém. Amém.